Olá, Sagitariano, Sagitariana, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Farei a previsão para o coletivo do signo de Sagitário. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também um vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante esta leitura, eu irei analisar 3 casas. Na casa 1, a energia do presente. Na casa 2, a energia do passado ou acontecimentos do passado que irão influenciar o nosso presente. E na casa 3, a energia de futuro ou acontecimentos futuros. No final desta leitura, eu irei tirar um anjo, um arcanjo, que irá reger energeticamente esta mesa, como irei trazer uma indicação de leitura para você. Lembrando que todas as sextas e sábados, vídeos novos aqui no canal, bem como a partir do último domingo de cada mês, os vídeos referentes aos mensais. Espero que nesta leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você, Sagitariano, um presente para você, Sagitariana. Bem, na casa 1 nós temos a energia do arcano maior de número 8, a força. Atrelada a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta do 6 de copas. Na casa 3, na energia de futuro ou acontecimento futuro, nós temos a energia do 4 de paus. Gratidão. Vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Sobre a energia da força, nós temos a carta do 10 de espadas. Ainda atrelado a estas vibrações, nós temos a carta do rei de paus. Sobre a energia da casa 2, a energia do passado correlacionada ao 6 de copas, nós temos a roda da fortuna, o arcano maior de número 10. Atrelado a essa energia, nós temos a carta do 9 de espadas. Na casa 3, na energia de futuro ou acontecimento futuro, sobre o 4 de paus nós temos o mago, o arcano maior de número 1. Atrelado a esta vibração nós temos a carta do 9 de copas. Gratidão. Bem, Sagitariano, Sagitariana, eu vou utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrito, inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já eu sou extremamente grato a você pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Bem, sobre a energia da força, nós temos as nuvens. Sobre o 6 de copas, nós temos a serpente. E sobre o 4 de paus, nós temos a carta da criança. Gratidão. Bem, Sagitariano, Sagitariana, a nossa energia do presente ela será regida pela carta da força, o arcano maior de número 8. Atrelado a essa energia, nós temos a energia das nuvens, que traz aqui um aspecto de algumas questões de confusão de cunho mental, algumas incertezas. Mas, ao mesmo tempo, o tarot está dizendo assim, para você focar em você, trazer a sua atenção para dentro, para você, para que, consequentemente, todo e qualquer conflito que esteja atrelado à tua energia e à tua vibração venha a ser dissolvido, porque as tempestades, elas não duram para sempre, elas são temporárias. Então, há aqui um aspecto turvo, denso, em relação a um conflito aqui que possa ser consigo, no seu eu interior, como também pode estar atrelado à energia, à vibração de uma outra pessoa, como eu disse anteriormente, né? O signo de Leão. Mas que nós devemos aqui observar o nosso lado animal. Nós também devemos reconhecer
e receber as libidos e as paixões que há em nós. É como se no nosso presente houvesse uma relação simbiótica entre o eu e o outro, que tem características totalmente diferentes. Mas, ao mesmo tempo, nós devemos olhar para a nossa força interior. Como se o tarô dissesse aqui que todo e qualquer conflito que chegar até a nossa energia, até a nossa vibração, nós devemos resolver esses conflitos com amorosidade. Nós não devemos retribuir na mesma energia, na mesma vibração, tá? Nós precisamos aqui domar as nossas feras interiores e focar um pouco aqui nessa força, mas na energia da força através da bondade. Externar aqui sempre amor, né? Conexões amorosas para com o outro, para que a gente dissolva todo e qualquer problema ou conflito que nós estejamos aqui vivenciando na energia do presente, principalmente ligado ao masculino, que aqui é representado pelo Rei de Paus. Se esse não for o seu caso, nós temos a energia do 10 de espadas, que traz o aspecto aqui da destruição, do aspecto da morte do antigo eu, para que você possa ressurgir para o novo. Cuidado com a autoanálise e com as críticas que você faz sobre você mesma, porque isso traz um aspecto doloroso. É como se nós precisássemos desmontar algo ou alguma coisa para que a gente possa se sentir aqui aliviado, aliviada. Às vezes são padrões de pensamentos, e esses padrões de pensamentos que traz a ruína, a devastação, né? A noite escura aqui do aspecto da nossa alma, levando ao renascimento. Então nós devemos aqui focar na destruição do nosso campo mental. O tarô está dizendo para que a gente não se identifique, né, com a mente, porque este aspecto não está atrelado ao nosso verdadeiro eu. Nós devemos aqui usar as críticas como processo de crescimento, e não as críticas aqui para trazer um definhamento lento sobre nós. Atrelado a essa energia, nós temos a energia do Rei de Paus, que traz aqui os desejos mais fortes e apaixonados, a necessidade de consumar a experiência, né? O domínio de tudo, uma liderança carismática. É como se nós aqui tivéssemos lidando com o masculino na perspectiva do presente, que é extremamente egocêntrico, mas que nós precisamos também dominar as nossas emoções. Então, é como se esse masculino aqui ele precisasse ser o centro das atenções. Então, cuidado se você estiver aqui se diminuindo, não olhando para dentro, mas dando atenção a esta outra pessoa que necessariamente está focando apenas em si, apenas na sua energia. Então, cuidado com esse domínio, com essa energia, né, de liderança, de autoridade, como se nós estivéssemos aqui, volto a repetir, lidando com uma pessoa extremamente egocêntrica, onde ela vai se colocar em primeiro lugar e não vai dar as devidas atenções a você. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Sagitário. Bem, na casa 2, na energia do passado, o acontecimento do passado que irá influenciar o presente, nós temos o 6 de copas, e essa energia, essa vibração ligada aqui diretamente à carta da serpente, que traz uma pessoa, né, de má fé, má intencionada aqui, correlacionada à nossa energia, à nossa vibração, porque nós temos aqui o aspecto da alegria, né? A alegria ligada ao aspecto da juventude, são os prazeres simples da vida. É como se a nossa felicidade, a felicidade interior, a felicidade verdadeira, estivesse aqui incomodando
uma outra pessoa, mas que nós devemos focar na nossa criança interior e não se preocupar com essa energia, com essa vibração. Nós precisamos sim retornar a um estilo de vida mais simples, trazer generosidade de espírito, colocar os pés no chão, ter contato com a natureza, focar sempre em nós, né? Focar na nossa bondade, focar na nossa gentileza e olhar um pouco aqui para a nossa perspectiva em relação às nossas emoções. É como se nós precisássemos mergulhar um pouco, na energia, né, de inocência ou até mesmo de inexperiência. Então o tarot está pedindo aqui para que a gente tenha contato com a natureza, foque em você, foque na sua energia, foque na sua vibração. E se tiver aqui, como eu disse anteriormente, essa pessoa de má fé, essa pessoa aqui emanando energia densa para conosco, a gente deve apenas observar o nosso eu e deixar, porque por si só essa energia se dissolve. Vamos manter aqui como precaução os nossos projetos, as nossas metas, as nossas intenções, tudo aquilo que traz felicidade em nós, em segredo, para que essa outra energia, essa vibração não venha cortar, né, a nossa felicidade. Abaixo nós temos a roda da fortuna, dizendo aqui que nós estamos trazendo ou vivenciando esses enigmas, como se fosse aqui os altos e baixos, né? Uma montanha russa emocional. Há muitas incertezas, né? Há o aspecto aqui de mudanças, como se nós estivéssemos vivenciando essas questões, a necessidade de mudar, né? Mas nós temos que observar quais são os temas recorrentes e por que esses temas eles são recorrentes na nossa vida. Porque tudo que vai, volta. Nós estamos nesse centro, né, de mudanças, mas a gente tem que observar para que a gente possa cortar e aprender com esses temas recorrentes para que haja evolução. Possa ser que nós estamos aqui nos sentindo desnorteada com essas mudanças e nos perguntamos sobre destino, livre-arbítrio. É uma certa preocupação com o destino e com o caminho da vida. Mas não se preocupe, a roda da fortuna, ela sempre traz um aspecto positivo, de mudanças positivas, desde que você entenda, observe que ciclos repetitivos são esses, para que você possa fazer as mudanças necessárias na sua vida. Um dos aspectos da energia do passado que possa ser que esteja influenciando a energia do presente correlacionado ao 10 de espadas é a energia do 9 de espadas, que traz aqui os pesadelos, os terrores noturnos, é uma energia de medo, de pavor, são preocupações e ansiedade e gera aqui problemas para dormir, como se houvesse a necessidade de controlar o sono, a qualidade do sono, para que a gente não venha desenvolver doenças de cunho psicológico. Aqui é os sentimentos de culpa que nós precisamos soltar. São preocupações no sentido aqui de algo ou de alguma coisa e nós levamos isso para a cama e consequentemente não conseguimos ter a qualidade do sono, porque é como se nós estivéssemos aqui fazendo tempestade em copo d'água e, consequentemente, a nossa saúde ela será negativada ou afetada pela ansiedade. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo, tá? Do signo de Sagitário. Se não ressoar, solta. Veja também o vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Se você precisar de uma leitura particular, com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição desse vídeo tem o link para o meu WhatsApp. Eu terei o maior prazer de te orientar através do tarô e do baralho cigano. Na casa 3 são as perspectivas de futuro ou acontecimento futuro. Nós temos a carta da criança que traz muito a energia e a vibração do 6 de copas aqui na casa 2, que pede para que a gente tenha contato a partir de agora com a natureza, né, que externe a felicidade focada no eu e focada na nossa criança, né, interior. O 4 de copas são as ações de graças, a colheita sendo feita na nossa casa, no nosso lar, porque
O 4 de paus, perdão, ele traz aqui a realização de um projeto ou de um objetivo. São as bases da nossa vida. O 4 de paus representa a família, a energia do lar feliz, a segurança. Mas o tarô está dizendo aqui que nós devemos alinhar os nossos objetivos, os nossos desejos, as nossas metas ou intenções com as pessoas ao qual nós convivemos, porque o 4 de paus traz esse desejo realizado, mas esse desejo em conjunto. Então, toda vez que você externar essa vontade, né, e fazer com que essa energia vibre dentro do ambiente, isso se torna aqui mais rápido a concretização, né, desse desejo. Então, nós temos aqui a vontade, né, desse desejo fundamentado na nossa realidade a partir das pessoas que estão à nossa volta. São os resultados manifestados através dos nossos sonhos, que envolvem outras pessoas, como eu disse anteriormente, e que nós temos que compartilhar esse sucesso com os nossos familiares, porque abaixo dessa energia nós temos a energia do mago, e o mago ou o alquimista traz esta vibração, né, onde nós estaremos aqui na perspectiva de futuro estimulando grandes mudanças, mas que nós temos que estimular essas mudanças agora, né, no presente, e que nós possuímos aqui todos os recursos necessários. É como se nós soubéssemos aqui controlar e moldar uma situação, porque nós temos aqui o mundo, né, espiritual e o mundo terreno se refletindo. É como se nós pudéssemos aqui canalizar o divino. Há uma intenção, uma energia, uma vontade e recursos, né, focado em um objetivo. É um impulso primordial. São os planos e as ações iniciais que nós estamos colocando aqui em movimento. Seja as questões ligadas à matéria, né, a questão do trabalho profissional, seja as questões de cunho emocional, sentimental, seja as ideias, os projetos, as metas e as intenções, como também os nossos desejos, né? Então, há aqui esta energia, né, de expansão, de movimento. Atrelada a essa energia, nós temos a energia do 9 de copas, que traz o aspecto da satisfação, onde nós teremos tudo aquilo de melhor que a vida possa nos oferecer, né? É aqui uma saciedade emocional, são os nossos desejos sendo realizados, mas que nós precisamos aqui compartilhar a sorte com outras pessoas. É riso, é folia, como se nós estivéssemos aqui somando bênçãos com outras pessoas, cercados, né, cercadas de amigos e de muita boa sorte. Então nós temos esta conexão do 9 de copas na perspectiva de futuro, que traz as bênçãos da satisfação, mas que nós precisamos aqui externar a nossa alegria, a nossa vibração, estar com pessoas amigas aqui nos fará bem. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Sagitário. Bem, eu vou tirar um anjo, um arcanjo, que vai reger energeticamente essa leitura, esta mesa. Se você sentir a conexão amorosamente no seu coração, eu recomendo que você assim o faça, através do salmo que eu irei passar para você, bem como, né, a mensagem correlacionada a este anjo, a este arcanjo. Bem, o arcanjo que vai reger essa leitura é o arcanjo de número 28, Serreia. Arcanjo de número 28, Serreia. O salmo para a conexão com este anjo, com este arcanjo, é o salmo de número 70, e a mensagem diz o seguinte: este anjo o protegerá das doenças, dos perigos, das maldades e te protegerá no mundo dos negócios. Confie em sua intuição sempre. Aprenda a guardar segredos. Invoque-o para receber boas ideias. Serreia, arcanjo de número 28, o salmo para a conexão com este anjo, com este arcanjo,
é o Salmo de número 70. Estou trazendo a indicação de leitura, O Poder do Agora, né? Um guia para a iluminação espiritual do Eckhart Tolle. Eu acho que a grande maioria aqui das pessoas que estão focadas na espiritualidade ou no desenvolvimento espiritual já ouviram falar desse livro ou já leram, né, esse livro. Se for o seu caso, deixe aqui nos comentários. Recomende também para que outras pessoas possam se conectar com o seu eu interior, com o seu caminho espiritual. E esse guia, esse livro, né, ele é bem interessante. Eu recortei aqui uma passagem que fala sobre o perdão. Lerei para você. Quando se fala em perdoar, pensamos logo em perdoar alguém, mas o perdão também pode ser em relação a nós mesmos ou a uma situação do passado, do presente ou do futuro que a nossa mente se recusa a aceitar. Pois é, pode haver um não perdoar até em relação ao futuro. E a recusa da mente em aceitar a incerteza é aceitar que o futuro está além do nosso controle. Perdoar é abrir mão dos nossos sentimentos e deixar que eles se desprendam de nós. Isso acontecerá naturalmente quando você perceber que os seus ressentimentos não têm outro objetivo, exceto o de fortalecer o falso sentido do eu interior. Perdoar é não oferecer resistência à vida, é permitir que a vida aconteça através de você. As alternativas são as dores e os sofrimentos, um fluxo de energia altamente limitado e, em muitos casos, doenças físicas. No momento em que você perdoar, terá retomado o poder que estava na mente. O falso eu interior construído pela mente, o ego, não consegue sobreviver sem discórdia e conflitos. A mente não consegue perdoar. Se você consegue, né, você se torna presente. Penetre no seu corpo, sente a paz vibrante e a serenidade que emanam do ser. Essa é a razão pela qual Jesus disse: antes de entrar no templo, perdoe. É bem interessante, né, alguns aspectos deste livro, do Poder do Agora. Se você ainda não leu, não tem esse livro e quer expandir um pouco mais o conhecimento, aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar, né, o link, o acesso a este livro, bem como, né, o tarô e o baralho cigano que eu utilizo nessa leitura. Gratidão por você assistir até aqui. Paz e muita luz. Namastê. Beijos no coração. Até breve.